O governo Lula tá acostumado a fazer merda, só que as coisas ficam por isso mesmo, todo mundo esquece ou então finge que não aconteceu. Só que dessa vez a coisa foi tão feia, mas tão feia que vocês não têm noção, que nem a Globo, que é a maior passapano de todas, conseguiu passar pano pra essa situação e teve que falar alguma coisa. E não é só pro Lula, né? Foi pro governo inteiro, porque nesse vídeo você vai ver o quanto o governo Lula, do início ao fim, tá cheio de problema, né? Vamos falar, vou te dizer todas as verdades nesse vídeo. Então fica aqui. Vamos começar sobre a gravação da Globo, né? Teve o Jornal da Globo e a Globo resolveu falar contra o governo Lula, né? Porque assim, não dava pra passar pano pra uma atrocidade dessa. Olá, boa noite. Boa noite. Venezuelanos protestam nas ruas contra o resultado da eleição presidencial. O Conselho Eleitoral oficializa a vitória de Nicolás Maduro para um terceiro mandato. Mas a oposição denuncia fraude e afirma que venceu com 73% dos votos. Os Estados Unidos dizem que o resultado oficial não tem credibilidade. A União Europeia cobra transparência na apuração. E o governo brasileiro declara que aguarda informações mais detalhadas para se pronunciar. Olimpíadas de Paris, a má qualidade das águas do Rio Sena ameaça a prova de natação no triatlo. A autoridade eleitoral venezuelana proclamou hoje Nicolás Maduro vencedor da disputa presidencial de domingo. Mas a oposição afirma que venceu e que houve fraude. Governos estrangeiros não reconheceram o resultado e pedem a divulgação das atas eleitorais. O site do Conselho Eleitoral venezuelano está fora do ar desde ontem. Fim de noite na Venezuela. Pouco depois das 11 horas em Caracas, meia-noite pelo horário de Brasília, o site do Conselho Nacional Eleitoral saiu do ar. Ainda não havia resultado oficial, mais de 5 horas depois do fechamento das urnas. O órgão, controlado por aliados de Maduro, declarou que tinha sofrido um ataque hacker, que afetou a contagem de votos. À 1h09 da madrugada, o Conselho Eleitoral declarou que tinha apurado 80% das urnas e que Nicolás Maduro tinha vencido, com 51,2% dos votos. Ainda segundo o Conselho, o candidato da oposição, Edmundo Gonzalez, teve 44% dos votos. O presidente do CNE, Elvis Amoroso, disse que o resultado era irreversível. Sem apresentar as provas da votação, parabenizou Maduro pela vitória. Felicitamos, entonces, al nuevo presidente de la República Bolivariana de Venezuela, candidato Nicolás Maduro Moro. Minutos depois, em frente ao Palácio de Miraflores, sede do governo venezuelano, Nicolás Maduro defendeu o sistema eleitoral do país. Disse que houve uma auditoria, que os resultados foram revisados e comemorou a vitória. E posso dizer ante o povo de Venezuela e ante o mundo, sou Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto da República Bolivariana de Venezuela. A oposição reagiu. Disse que Edmundo Gonzalez foi o vencedor, com 70% dos votos, e acusou o Conselho Nacional Eleitoral de ocultar as atas de votação. São documentos que registram quem foi votar e o resultado em cada sessão eleitoral. Integrantes da oposição também denunciaram que tinham sido impedidos de entrar no Conselho para acompanhar a apuração. Às 2h07 da manhã, a ex-deputada Maria Corina Machado, a maior cabo eleitoral de Gonzalez, declarou: ganhamos e todo o planeta sabe, sabemos o que aconteceu hoje. Em um rápido discurso, Edmundo Gonzalez disse que não vai descansar até que a vontade do povo venezuelano seja respeitada. Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela seja respeitada. O presidente Lula não comentou o resultado das eleições na Venezuela. Pela manhã, o Ministério das Relações Exteriores divulgou uma nota. Afirmou que o governo brasileiro saúda o caráter pacífico da jornada eleitoral de ontem na Venezuela e acompanha com atenção o processo de apuração. Reafirmou ainda o princípio fundamental da soberania popular, a ser observado por meio da verificação imparcial dos resultados. E finalizou dizendo que aguarda, nesse contexto, a publicação pelo Conselho Nacional Eleitoral de dados desagregados por mesa de votação,
passo indispensável para a transparência, credibilidade e legitimidade do resultado do pleito. O Itamaraty também orientou que a embaixadora do Brasil na Venezuela, Glivânia Maria de Oliveira, não comparecesse a uma reunião convocada por Nicolás Maduro para se proclamar vitorioso na eleição. A decisão teve como objetivo sinalizar que o Brasil não está reconhecendo automaticamente a proclamada vitória de Maduro. No discurso a estrangeiros e integrantes do governo, Maduro disse que a oposição estava tentando aplicar um golpe de Estado na Venezuela. Aliado de Maduro, o procurador-geral Tarek Saab abriu investigação contra Maria Corina Machado e o outro opositor, Leopoldo Lopes. Acusa os dois de estarem por trás de um suposto ataque ao sistema eleitoral do país. O assessor especial da presidência para assuntos internacionais, embaixador Celso Amorim, que segue em Caracas, se reuniu à tarde com Nicolás Maduro. Também marcou uma reunião com o diplomata aposentado Edmundo Gonzalez. A ideia é ouvir os dois lados e reforçar que o Brasil quer apoiar a normalização do processo político venezuelano. Mas nas ruas da capital Caracas houve protestos. Manifestantes gritavam: "Entregue o poder", e cartazes com o rosto de Maduro foram queimados. No estado de Falcón, no extremo norte do país, manifestantes derrubaram uma estátua em homenagem a Hugo Chávez, antecessor de Nicolás Maduro. Pouco antes das 8 da noite, a ex-deputada Maria Corina Machado e o candidato Edmundo Gonzalez falaram com apoiadores e a imprensa. Maria Corina declarou que houve fraude. Que temos o 73,20%. Tivemos 73% dos votos. A diferença foi avassaladora em todos os estados, em todos os setores. Ela pediu que os venezuelanos contestem os resultados oficiais apresentados por Nicolás Maduro. Edmundo Gonzalez agradeceu à comunidade internacional pelo apoio à Venezuela. Disse que a oposição ganhou em lugares onde nunca havia ganhado antes e que a Venezuela quer paz e o reconhecimento da vontade de sua população. E concluiu dizendo que as autoridades precisam respeitar as urnas. Os Estados Unidos acusaram o regime de Nicolás Maduro de manipulação eleitoral. A falta de transparência gerou críticas da comunidade internacional e deixou países da América Latina mais perto de uma ruptura com a Venezuela. Quase 600 mil venezuelanos imigraram para o Brasil em apenas 8 anos. Milhares deles foram às ruas na região de fronteira à espera do resultado da eleição. Eu não vou nem terminar de colocar a matéria para vocês, porque é muito longo essa matéria. Mas nem a Globo, que é uma das maiores passadoras de pano, que adora esconder certas notícias, conseguiu esconder o escândalo que foi a palhaçada que o governo Lula fez dentro do sistema eleitoral venezuelano. O que era para ser feito era que o governo Lula comentasse, falasse que realmente estava errado. Ou seja, era o que todo mundo estava esperando, mas no final não aconteceu. E nem a Globo conseguiu ofuscar os dados e principalmente colocar que o Itamaraty, soltou aquela nota maravilhosa deles de que reconhecem as eleições aí, que não foram nada prejudiciais, que foram democráticas, soberanas e tal coisa, A gente já viu que a indireta foi dada, reeleito. Pois é, um país que não reconhece, não diz que o cara foi reeleito após dar um golpe, gente? Assim, vergonha absolutamente total. Aí a gente viu que a Globo falou sobre vários temas, mais um. Sempre, sendo a Globo, ela consegue ofuscar alguns pontos principais, para não dizer que foi uma ditadura. Não citaram sobre o fato de que os venezuelanos que estão aqui no Brasil não vão poder votar. Pois é, galera? Então, resumindo, ditadura ou não é mesmo? Põe nos comentários. Mas vocês viram, a Globo já parou de passar pano tanto pro Lula, porque essa não teve nem como você esconder os fatos de que o Lula estava parcialmente dando apoio pro Maduro. Mas vamos falar de outras coisas também que aconteceram muito importantes nesse dia de hoje, tá, gente? Não somente como Globo, como outros jornalistas tacaram de vez com o Lula, ou seja,
estão aí acabando com Lula nas redes sociais. E mais um caso que a gente tem que trazer para vocês aqui. Uma coisa é certa com esse vídeo. Camarote tá virado na Jandaia e claramente, né, meteu aí um bom humor controlado do Lulu. Vamos lá para vocês entenderem o que aconteceu. Agora, não significa que vai avalizar uma ditadura. Então, é outra coisa completamente diferente. Você pode ter relações diplomáticas e ter posições críticas, posições firmes. Porque, olha, a gente... o Lula foi eleito aqui no Brasil com a frente ampla em defesa da democracia. Então, isso não se refere apenas à vontade de um partido ideológico. Você tem um grupo que apoiou o presidente Lula. E agora, aqui no Brasil, tem que ter democracia. Lá pode relativizar a democracia, apoiar a ditadura. Então, depende de quem seja o aliado ideológico do PT e do presidente Lula. Aí pode ser Nicarágua, pode avalizar a ditadura na Nicarágua, na Venezuela, em Cuba e não sei mais em que lugar. Então, Helder, o que a gente está vendo de forma muito triste é a construção de um discurso do presidente Lula. Fica muito claro, essa entrevista não precisa mais de nada. Mais de nada. O presidente Lula está construindo um discurso, tentando buscar uma justificativa, muito constrangida, é verdade, numa saia justa, mas está construindo uma justificativa para apoiar uma farsa na Venezuela, que é essa eleição do Maduro. Agora, vocês viram, né? O governo Lula, ele usou justificativas do além para conseguir colocar que a ditadura na Venezuela foi uma eleição correta, né? A gente viu isso, né? Porque, com certeza, o governo Lula, ele deixou claro para todo mundo de que para ele tem um peso e uma medida. Ou seja, se essa ditadura for acontecer em um país que ele não concorda, por exemplo, sei lá, a ditadura seja de direita, vamos supor, uma suposição muito louca aqui. O governo Lula vai lá e vai contra. Agora, se o negócio for de esquerda, for dos amiguinhos dele, como a gente pode dizer, Cuba, Nicarágua e até mesmo a Venezuela, a situação é outra. Independentemente se seja uma ditadura ou não, o Lula ele vai reconhecer isso como um governo correto. Ou seja, o importante para ele é quem está do seu lado e é seu companheiro. Porque senão, aí vai nota de repúdio, né? Igual Israel. Israel, a gente teve uma nota de repúdio gigante. E adivinha, Israel não é uma ditadura. Pois é, o Lula tem os ideológicos bem trocados, mas bem trocados mesmo. Porque criticar o Estado de Israel por uma guerra que foi causada por motivos totalmente diferentes, ele tem palco e tem fala para isso. Mas para criticar um vizinho nosso que está lá fazendo esse caos todo contra uma população que está indefesa, assim como também ele citou a Palestina, né? A população da Venezuela está indefesa porque ela não tem arma nenhuma. Quem tem arma é só o exército. E quando é para defender essa população, o Lula já não quer colocar sua mão no fogo e entrar contra o seu amigo ditador Nicolás Maduro. Não é mesmo, Lula? E melhor, o vídeo não fica por aqui, tá? Ele ainda continua falando que o Brasil, né, o Lula está construindo uma justificativa do porquê não cortar relações com Maduro e com a Venezuela, que é uma ditadura, falando que tem fronteiras e outras coisas nesse sentido. Com a Venezuela, não pode cortar. A gente tem fronteira com a Venezuela, Helder. A gente recebe esses venezuelanos. A gente sabe o que está acontecendo nessa ditadura pelos relatos desses milhares de venezuelanos que chegam ao Brasil atravessando a fronteira ali por Roraima. Então a gente sabe o que está acontecendo por causa desses venezuelanos. Por tudo isso, a gente não pode cortar relações diplomáticas. E faz bem não cortar. Agora, não significa que vai avalizar uma ditadura. Então, é outra coisa completamente diferente. Você pode ter relações diplomáticas e ter posições críticas, posições firmes. Porque, olha, a gente... Ele fez uma breve explicação, que aí ele volta a falar o que a gente já viu no vídeo anterior, mas é o seguinte: relações diplomáticas e fronteiras são duas coisas que estão ligadas, são diferentes, e amizade também é diferente, tá? Primeiro, não tem como cortar fronteira mesmo, porque só chega a informação e a gente sabe realmente o que está acontecendo na risca na Venezuela, ou pela mídia
ou por essas pessoas que fugiram da Venezuela por ser um lugar de ditadura. Então, são essas duas formas que a gente tem de acesso e, querendo ou não, tem que se manter uma fronteira aberta. Não faz sentido você fechar essa fronteira porque é uma espécie de fuga que essas pessoas têm do sistema da Venezuela, que é uma ditadura. Mas agora, ter relações diplomáticas, legal, tudo bem. Se for necessário para o Brasil, legal, beleza. Mas apoiar um sistema, apoiar uma coisa só porque você tem esses dois outros fatores que são relações diplomáticas e fronteiras abertas, não significa que você precise apoiar isso. Pois é, não tem nada a ver, são duas coisas diferentes. Da mesma forma que um país pode ter relações diplomáticas um com o outro, ele não precisa apoiar necessariamente o governo de lá. Ou pelo menos pode até repudiar esse governo se caso acontecer alguma coisa. Mas é aquela coisa que o Lula tem medo. Países ditadores têm noção que são extremistas. Ou seja, se você vai lá e critica esse país, principalmente sendo presidente da República, ele vai cortar tudo contigo. Igual o Milei fez. Milei criticou a Venezuela. O que aconteceu? A Venezuela chegou e cortou tudo do Milei. Ou seja, a gente estava vendo até falando que cortaram luz da embaixada da Argentina e mandou todo mundo vazar de lá, né? E fora que ficaram cercando essa embaixada. Então, vamos dizer, o Lula está com medo de cortar relações, está com medo do que o Maduro possa contar, está com medo do que o Maduro possa interferir nas próximas eleições dele aqui no Brasil. Ou seja, ele está com medo de 2026. E o quanto o Maduro, numa hora dessa, pode interferir. Porque o Maduro, se ele sair, gente, se ele cair o Maduro, ele não vai cair sozinho, não. Ele vai levar uma porrada de gente. Não é à toa que ele está criticando o sistema eleitoral de outros países. É porque ele sabe que tem alguma coisa. Ou o Maduro sabe de alguma coisa ou ele está blefando. Mas, de certa forma, eu acho muito difícil que ele esteja blefando para citar com tanta convicção o sistema eleitoral de outros países, não é mesmo? E se ele cair, duas coisas que podem acontecer. Ou o Maduro cai e vai ser, vocês sabem o que, né? Morto. Ou então, ele vai abrir a boca e vai uma galera aí, ó, ter uns probleminha muito bom pro lado deles. E eu acredito que a galera da esquerda vai ser os principais que vão tomar aí essa bronca do Maduro, né? Se caso o Maduro resolver cair. Sem contar que vamos dizer, para países que já são ditaduras e que não reconhecem ou não ligam o que outros países falam, por exemplo, Coreia do Norte, sei lá, Cuba, Nicarágua, vamos pegar a própria Rússia em si, que tem aquela democracia, nem tem democracia, né? Vamos falar assim, que tem eleições que eles falam que são para só manter o Putin no poder e falar que é democrático, tá? Esses países, eles não são nem aí para o que possa vir do Maduro. O que dá medo para as pessoas são países como o Brasil, tá? Países que estão naquela coisa onde tá um pezinho para a esquerda sair e tá um pezinho para a direita entrar. Qualquer coisinha que vem, qualquer palavrinha que saia da boca do Maduro pode mudar a posição desses países. E acredite ou não, isso aí dá muito, mas muito medo. E aí esses países preferem ou ficarem calados, né? Ou então apoiarem. Ou então apoiarem a situação. Porque quem apoiou o seu governo ditatorial, o seu golpe que ele deu há dias atrás, foram países de esquerda. Não teve nenhum de direita que foi apoiar essa causa doida dele. E entre países de esquerda, tinha países ditadores. Acredite ou não, se tá apoiando, tá com medo de falar, é porque tem rabo preso. Pois é. Será que o caso do Lula é o mesmo que a gente tá pensando? Ou não? Será que o Lula tem rabo preso com o Maduro? Será? Ou não? Põe nos comentários aí o que vocês acham. Vocês acham que tem alguma coisa de errado, que não tem uma coisa de errado? Se o Lula ele sabe de alguma coisa do Maduro, ou o Maduro sabe alguma coisa do Lula que possa interferir muito nas eleições de 2026, aproveita e põe nos comentários aí, tá, gente? E a gente vai ficando com vocês aqui com essas matérias importantes. Vocês viram, né? A Globo não conseguiu passar pano dessa vez, não deu muito certo para passar pano, até mesmo porque todo mundo criticou, até os Estados Unidos. Seria meio brabo a Globo meter um pano numa hora dessa para uma coisa que aconteceu. E assim como a Globo, outros vários jornalistas olharam para isso e falaram: não tá correto, não tá certo, vamos pular fora disso e vamos criticar, porque a situação aqui tá tosca. Pois é. Foi mais ou menos isso que aconteceu em relação ao Lula. Então aproveita e põe nos comentários o que você achou sobre aí essas matérias e, aliás, o que você achou também sobre o vídeo. Põe nos comentários que a gente volta com mais informações para vocês.
não amanhã, mas ainda hoje, tá? Então se espere aí, mais ou menos umas 6 horas da tarde, a gente tá voltando aqui com vocês com mais informações para manter todo mundo aí bem informado, cheio de conhecimento e, claro, sabendo tudo sobre a política brasileira. Um beijo e até às 6 horas da tarde. Aliás, fica ligado no vídeo das 6 horas, porque a gente vai falar sobre um BOzinho que rolou com o Alckmin, tá? O Alckmin é tão caladinho, não é mesmo? Nunca aparece no governo Lula e agora tá aparecendo, e a coisa também não é boa pro lado dele.